Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de linguagens do nosso módulo de literatura, falando nesta aula sobre segunda fase do modernismo aqui no Brasil. Primeiramente, como nós sabemos, o modernismo ele foi um movimento literário, artístico, cultural de ruptura com o que era produzido até então no Brasil. E ele é dividido em 3 fases. Nós falaremos nesta aula sobre a segunda fase, e aqui nós temos alguns rostinhos, bastante conhecidos, Vinícius de Moraes, Drummond, Mário Quintana. Foi uma produção muito expressiva. Os críticos literários costumam dizer que dentro da poesia brasileira foi o período mais rico de produção. Segunda fase do modernismo. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Então, nós vimos que a primeira fase do modernismo, é a fase de 22, essa segunda se inicia em 1930, é muito chamada por alguns, de geração de 30, justamente pelo ano, em que ganhou maior notoriedade, maior expressividade, chamada, então, como eu acabei de falar, de geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na semana de 22. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Então, a primeira geração ela ficou conhecida como a fase, a geração heróica, porque era o pessoal que estava desbravando esse novo cenário literário. Já essa segunda geração, ela ficou conhecida como geração de consolidação, porque o modernismo ele já havia entrado e estava agora ganhando espaço e buscando se desenvolver. Características dessa segunda fase do modernismo. Influência do realismo e do romantismo. Aqui o foco ele já mudou um pouco. Se antes, na primeira fase, na fase heróica, nós tínhamos assim muita revolta, muita vontade de romper, nessa segunda geração, nessa segunda fase, a qualidade tanto dos textos em prosa quanto dos poemas, ela já ficou um pouco mais voltada a questões críticas, questões sociais, questões de exibição da realidade, das coisas que aconteciam dentro do território do cenário brasileiro. Nacionalismo, universalismo e regionalismo. Nós temos temas que versam sobre a nação, sobre as mazelas, sobre as problemáticas enfrentadas na época, A temática dos retirantes, a temática da fome, da seca, que já existia aí. Não achem que é uma coisa recente, não. Esse problema é um problema estrutural do nosso país e já existia desde o começo do século passado. Universalismo e regionalismo, então nós temos tanto temas que são temas mais gerais, quanto temas regionais. Realidade social, cultural e econômica também acaba sendo expressa aí nessas obras. Valorização da cultura brasileira, o fazer poético brasileiro, as personalidades brasileiras, as personagens, peculiares, sobretudo de áreas pouco conhecidas, pouco exploradas até então, como o sertão e suas figuras típicas. Influência da psicanálise de Freud. Então, como foi feita essa influência? Principalmente os textos em prosa, eles passaram a ser textos mais densos e que permitiam uma análise do ser humano, uma análise do motivo do cometimento das ações. Temática cotidiana e linguagem coloquial. Então, a linguagem era uma linguagem mais simples, com temas também cotidianos. Vou ali comprar um pão. Isso podia virar um poema, isso podia virar uma crônica, uma narrativa. Uso de versos livres e brancos, então também não havia esse rigor acadêmico com a escrita dos versos. Principais escritores da prosa da segunda fase do modernismo.
Graciliano Ramos, com certeza todos vocês já ouviram falar de Graciliano Ramos, né? De Vidas Secas, da cachorra-baleia, que falava sobre a dificuldade das vidas, que eram realmente vidas secas, secas de amor, secas de afeto, e não somente de água. Raquel de Queiroz, né? Mulher, foi inclusive a primeira mulher, né, a tomar posse na Academia Brasileira de Letras, escolheu seu fardão, né? Senhora Raquel, muito importante aqui, né, para a literatura, principalmente feminina. E a Raquel escreveu o 15, que foi o seu mais divulgado livro, né, que fala sobre a seca. Jorge Amado também bastante expressivo, bastante famoso. Capitães de Areia, Gabriela, José Lins do Rego, que são Menino de Engenho. Principais escritores da poesia. Drummond, gente, quem não conhece esse mineirinho, né? Drummond escrevia sobre o sentimento do mundo, sobre os seus sentimentos, sobre ele ser maior que o mundo, sobre ele ser menor que o mundo, sobre as mazelas da sociedade, né? Drummond é um universo inteiro dentro de si. Murilo Mendes, que foi conhecido como Príncipe, né? Príncipe dos poetas. Cecília Meirelles, maravilhosa, já era um pouco mais doce, trazia também questões bastante reflexivas. Vinícius de Moraes, o que falar de Vinícius? Todo mundo alguma vez na vida já ouviu um soneto de Vinícius de Moraes, já ouviu uma música que tem a sua participação. Vinícius, maravilhoso. Mário Quintana também é uma figura maravilhosa. Gente, eu vou ficar falando maravilhosa, porque me faltam adjetivos para falar desses poetas da segunda fase do modernismo, porque até hoje são muito expressivos. E cai no Enem. Para fazer uma análise das preocupações dessa segunda geração modernista, eu trouxe um trecho muito importante do primeiro capítulo da obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Como eu falei com vocês, né, Vidas Secas, do Graciliano, é uma obra-prima da literatura brasileira, já ganhou muitos prêmios mundialmente e sempre cai em concursos, em vestibulares e no Enem. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer a leitura desse primeiro capítulo, que é o capítulo Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas, como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, Oiaó tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. "Anda, condenado do diabo!" gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-se com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. Aqui, neste texto, nós temos a realidade de uma família marcada pela seca, uma família de retirantes. E o pai é o Fabiano, a mãe é a Vitória. Os 2 filhos, eles não têm nome. Vejam que a cachorra, o nome da cachorra é revelado, é Baleia. Mas os meninos são apenas chamados de filho mais velho e o filho mais novo. Isso mostra, né, a objetificação dessas pessoas, mostra a falta de referências, a animalização
visto que os meninos, eles são tratados, né, à base de pancadas, como nós vemos aqui. Nós vemos que o pai diz coisas feias, né, anda condenado do diabo, gritando com o filho. Então, as crianças recebem insultos, né, da própria família. Realmente é uma vida marcada por secas, mas não secas apenas no âmbito físico, da água, dos corpos que são secos, mas também uma sequidão marcada pela dor, marcada pela falta de relações sociais, de relações afetivas. Então, verdadeiramente é uma vida seca de tudo. Genial essa obra do Graciliano, que nos mostra, né, uma realidade que é desconhecida por grande parte da população. O segundo texto que nós vamos analisar é dele, Vinícius de Moraes. O título é Soneto de Fidelidade e ele é muito conhecido, bastante conhecido. A gente estuda sempre no ensino médio. Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. O soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, ele nos mostra um amor atípico para a época, né? Porque Vinícius, ele fala que na última estrofe, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal. Foquem nessa palavra aqui. Posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, o que o Vinícius está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, que não seja algo que nunca acabe, mas que dentro desse período que existiu, ele seja infinito. Então, não deu certo? Deu certo enquanto durou. É o famoso infinito enquanto dure. Então, Vinícius, ele trazia aí uma ideia muito diferenciada, né? Já que no romantismo a gente tinha aquele amor idealizado, no realismo algo mais psicológico, no naturalismo algo mais patológico. O último texto que nós vamos analisar nesta aula é A Rua dos Cataventos, do Mário Quintana. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vinde, corvos chacais, ladrões da estrada, pois dessa mão, avarentemente, adunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Nossa, gente, esse poema é muito forte, né? Mário Quintana, ele vai falando do quê? De todas as pancadas, de todas as dificuldades que a gente vai levando, que a gente vai vivendo, né? Esses chacais, esses ladrões de estrada que vão saqueando, né, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos ideais. A gente vai continuar seguindo, a gente vai continuar vivendo. Tem, inclusive, um poema do Mário Quintana que é muito bonito e ele fala algo muito interessante, que é bem assim, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, Mário Quintana era maravilhoso e era um poeta que trazia justamente essa ideia de, a vida tá difícil, as coisas são complicadas, o país não tá bem, minha conta corrente está me gritando, mas eu acredito nesses tais dias melhores.
Eu acredito que o bem vai vencer e que vai dar tudo certo. Então, nós temos aí, né, em meio ao caos, palavras de positividade. Espero que essa aula tenha sido bastante útil para vocês, que vocês tenham compreendido que essa segunda fase do nosso modernismo foi uma fase mais voltada para a poesia, porém também tivemos grandes produções como Vidas Secas e os poetas, né, que são bastante conhecidos até os nossos dias. Uma produção mais voltada para o regional, para os problemas enfrentados no país, para as minorias. Um grande abraço e até a próxima!